Olá, boa noite, seja bem-vindo ao UND, que hoje vai falar um pouquinho mais sobre inclusão social. A gente vai conhecer a Associação Horus. Sobre esse assunto eu converso com a Patrícia Alice Oliveira Morelli, que é coordenadora da Associação Horus e diretora de RP da BESPO. Tudo bem, Patrícia? Oi, Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos começar falando um pouquinho de você? Quem é a Patrícia? Bom, a Patrícia é uma pessoa que até pouco tempo, até 3 anos atrás, tinha uma vida normal como qualquer um, né? Trabalhava, dirigia, cuidava da casa, dos filhos. E, de repente, a Patrícia começou a perceber que ela estava perdendo a visão. Eu sou míope desde os meus 14 anos, né? Eu tenho miopia e nunca enxerguei muito bem. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a confundir um pouco as cores e comecei a perceber que eu não enxergava com nitidez. E procurando oftalmologistas, eles disseram que eu tinha daltonismo. E continuei minha vida, toquei minha vida, trabalhando, estudando, cuidando da casa, dos filhos. Com 40 anos, eu estou com 47 agora, tá? Com 40 anos eu comecei a perceber que eu já não conseguia dirigir, eu tinha uma cegueira noturna, que não era natural, não era normal. Eu já não dirigia mais à noite, não enxergava os semáforos. E comecei a procurar oftalmologista e os oftalmologistas diziam que era a idade. Mas era mais com algo referência à luz ou às formas também? Na verdade, nesse período ainda era só a luz, né? Tudo que era muito iluminado me incomodava e tudo que era muito escuro sumia do meu campo de visão. Então, eu comecei a perceber que alguma coisa não estava legal, estava errado. E procurando oftalmologista, ele disse que por conta da idade, por conta da miopia que havia aumentado, eu teria que usar óculos multifocal e que isso era normal. Procurei o oftalmologista, mandei fazer o óculos, um óculos que ele mandou fazer todo cheio de coisas, uma fortuna. Coloquei o óculos e a visão não melhorou. E eu achando que era normal. Isso aos 40 anos. E até os 43 anos eu já tinha deixado de dirigir à noite por conta dessa cegueira. Sempre que eu dirigia, eu tinha que ter algum acompanhante. A visão já começou a ficar um pouco mais turva e conturbada para computador. Voltei ao oftalmologista, a culpa era da luz do computador, que a miopia estava aumentando, eu já estava com um pouco de astigmatismo. Quantos graus você chegou a ter de miopia? Eu cheguei a ter 3,5 só. A minha miopia não era muito severa. Não, ela não era uma miopia forte, mas ele ia alegar, os oftalmologistas falaram que era por causa da idade, você passou dos 40, é assim mesmo. Porém, um dia eu dormi lendo e acordei não lendo. Eu fiquei desesperada. Nessa época eu estava trabalhando eu sempre trabalhei com projetos, né? Eu era funcionária pública, saí do Estado, fui trabalhar com projetos numa construtora, fui contratada pela BESPO em 2016 para fazer os projetos sociais deles. E quando eu parei de ler, eu estava trabalhando com eles, né? Na parte de captação de recursos, na parte de eventos, já fazendo toda essa parte de administração desse setor para eles. Só que quando eu acordei, dormi lendo e acordei não lendo, eu entrei em desespero. Falei, como? Eu lia ontem e hoje eu não enxergo nada. Eu pegava o computador, olhava e não via nada. Via uma tela branca com alguns pontinhos pretos. Retornei para o oftalmologista, desesperada, e ele disse que a miopia era normal, que era da miopia. E que eu teria que trocar o óculos mais uma vez. Repentinamente, eu comecei a ter aparecer na minha visão, de repente, pontos coloridos, como se fosse flash de discoteca. Pontos coloridos que me deixavam zonza, me dava enjoo, e por várias vezes as minhas filhas me levaram para o hospital achando que poderia ser pressão. Ninguém sabia o que eu tinha. De verdade, ninguém sabia o porquê que a minha vista estava agindo daquele jeito. Isso foi em pouco tempo? Isso foi essa progressão foi de mais ou menos um ano, de 2016 para 2017. Que aí começou a ter esses pontos coloridos e os médicos não sabiam dizer o que era. E aí um oftalmologista do meu convênio, ela falou, você tem problema de retina. Eu nunca tinha ouvido falar que desenvolvia problema de... Porque, para mim, até então, eu nunca tinha tido contato com pessoas deficientes visuais. Eu não tinha esse conhecimento de doenças da retina, de doenças de córnea, eu não tinha conhecimento de nada. A minha vida era simplesmente trabalhar com projeto social, mas na parte de deficientes motores e deficientes mentais. Eu não enxergava os deficientes visuais.
né? Eu não sabia da vida do deficiente visual. E aí foi quando, após fazer mais ou menos 18 exames, descobriram que eu tinha uma doença chamada distrofia dos cones da retina. O que é a distrofia dos cones da retina? Ela é uma doença genética, eu já nasci com ela. Ela se desenvolveu ao longo do tempo, ela foi progredindo, porque além dela ser genética, ela é progressiva. Ela é progressiva e degenerativa. O que acontece? O meu próprio corpo mata as minhas células oculares, fazendo com que eu perca a visão central. Só que, assim, a minha sorte, meu azar foi tão grande que a minha distrofia, ela deu tanto na visão central como na visão periférica. Porque geralmente a pessoa que tem a distrofia, ela tem a perda ou da visão central ou da visão periférica. No meu caso, eu estou perdendo os dois. Nos dois olhos. Nos dois olhos. Geralmente as pessoas que têm distrofia dos cones, ela tem numa vista só e depois eu consegui ter nos dois olhos ao mesmo tempo. Tem alguma causa, Patrícia? Não, ela é genética. Ela veio da minha mãe. Minha mãe, quando faleceu, ela já não enxergava mais e também ninguém nunca diagnosticou essa doença. Ela já estava com o mesmo problema que eu e ela já não enxergava mais para ler. E falavam que, no caso dela, como ela também teve cataratas, era problema da catarata e a idade, enfim. Então, ela não tem uma causa. É um gene meu que nasceu defeituoso, né? Que nasceu comigo defeituoso, e o meu próprio corpo, com o passar do tempo, ele começa a atacar as células oculares, vai matando as células oculares, né? E o primeiro sintoma dessa doença realmente é a confusão com as cores, porque eu passo a enxergar apenas 3 cores. Hoje você está me vendo como? Eu não estou te vendo. Parece que eu enxergo. Todo mundo olha para mim e fala, a doida enxerga, mas não enxergo. Eu estou vendo uma mancha branca. Eu sei que tem... A única coisa que eu enxergo é a sua cadeira, que eu acho que é laranja ou rosa, não sei distinguir a cor. Mas você é como se eu tivesse uma névoa branca. Quando a gente desce a serra, né? Uhum. São Paulo, visibilidade 0 é o que eu estou enxergando. O contorno você enxerga, não? Dessa distância que eu estou, não. Você tem que estar mais ou menos meio metro para que eu possa enxergar o seu contorno. A nitidez do seu rosto eu não enxergo nunca. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a conhecer um pouquinho mais da história da Patrícia e da Associação Horus. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é inclusão social e Associação Horus, e sobre isso eu converso com a Patrícia Lício, que ela é diretora de RP da ABESPO. Patrícia, a gente estava conhecendo um pouco da sua história, né, desse seu momento que te levou a essa cegueira hoje que você tem. Diante dessa deficiência, você procurou serviços públicos que atendessem a deficientes visuais? Então, aí o que aconteceu? Eu fui diagnosticada com a doença e a perda de visão é 30%, eu só tenho 30% na vista esquerda e 20% na vista direita. Então, para o INSS, eu ainda não sou considerada uma deficiente visual para a questão de benefícios. Só que, assim, para o mercado de trabalho, eu sou considerada deficiente visual porque eu não tenho todas as funções de uma pessoa normal. É baixa visão? É baixa visão, é subvisão, na verdade, que chama. Só que no mercado de trabalho não há adaptação suficiente para pessoas com deficiências visuais como a minha. Então, o que acontece? Eu fui em busca da ajuda do poder público para fazer uma capacitação profissional, porque até então eu tinha que trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Eu já não conseguia mais trabalhar com o que eu fazia. E aí eu comecei a fazer pesquisas dentro do meu município, que é São Vicente, procurar como que eu poderia ser capacitada, o que o município poderia me oferecer em questão de apoio psicológico também, porque eu tive uma depressão profunda, eu não aceitava, eu negava que eu tinha aquela doença, eu negava que eu iria ficar cega um dia, eu negava que eu não podia mais dirigir, que eu não podia mais cozinhar. E a prefeitura, infelizmente, não tinha nada a me oferecer. Eu procurei em todos os núcleos que seriam competentes para essa parte de inclusão e ninguém sabia me dizer nada sobre o deficiente visual. Eles tinham informações sobre o deficiente motor, sobre o deficiente mental, sobre o autista, porém, deficiente visual, ninguém tinha informações. E aí eu comecei a correr atrás de estatística. Eu falei, peraí, não sou só eu que tenho esse problema. Eu vejo as pessoas passando na rua com bengala. E aí eu comecei a fazer pesquisas. E descobri que São Vicente não possui nenhuma estatística de quantas pessoas com deficiência visual existe. No Brasil, a gente tem 57% de pessoas, 50% das pessoas brasileiras são deficientes visuais.
com algum tipo de deficiência, tanto nata quanto adquirida. Então, eu acredito que a estatística na cidade de São Vicente seja mais ou menos compatível, né? Porém, eles não têm cadastrado. Porque o que acontece? Quando você é deficiente visual no município de São Vicente, eles não sabem te dizer o que você tem que fazer ou o que você tem que procurar. Eles te encaminham para Santos, que também não Lar das possui Moças Cegas. um núcleo especializado. E encaminha você para onde? Para o Lar das Moças Cegas, que já está saturado. Porque o Lar das Moças Cegas, ele trabalha com deficientes visuais, prioridade para eles é deficiente zero, que é aquele deficiente que não enxerga nada. As pessoas, no meu caso, e caso de outras pessoas que possuem glaucoma, que têm diabetes, que têm cataratas, desculpa, elas ficam numa lista de espera. E elas acabam desistindo, né? Elas acabam desistindo, por quê? Porque elas sabem que existem outras prioridades. E aí, o que acontece? São Vicente não tinha nada para me oferecer. O Santos não podia me atender. E eu resolvi, então, eu mesma criar um núcleo especializado para poder orientar, cadastrar e fazer uma estatística dentro do município de quantas pessoas precisam desse tipo de auxílio. E assim, tentar forçar o poder público a promover capacitação profissional, lazer, grupos de apoio, dentro dos equipamentos da própria prefeitura. Entendeu? E voltei para a BESPO, porque quando eu perdi a visão, eu abandonei a BESPO. Como eu entrei em depressão, eu abandonei tudo. E voltei para a BESPO, conversei com o presidente, e o presidente resolveu, junto comigo, montar esse núcleo para que a gente pudesse fazer esse tipo de trabalho. Eu vou tomar um pouquinho de água, porque... Está precisando. Hoje, você tinha falado sobre essa questão que, como você não é uma deficiente visual total, não tem uma cegueira 100%, você não consegue se adaptar nessas questões, às vezes, que é dado para o deficiente visual, né? Essa questão da baixa visão, de certa forma, te atrapalha muito porque você não está nem de um lado nem do outro, você está no meio do caminho. Né? Existe esse problema desse apoio do poder público, como é que você vê isso? Você falou que no início você procurou médicos oftalmos do seu plano de saúde, agora nem todo mundo tem essa condição, né? É assim, São Vicente ele não possui, eu falo de São Vicente porque a minha prioridade é atender os munícipes da cidade onde eu moro. Porque Santos tem uma prioridade que tem o Lar das Moças Cegas. Não possui nenhum núcleo especializado em oftalmologia. Você tem o quê? O oftalmologista do postinho, que é um oftalmologista geral, clínico geral, não é o retinólogo, no caso eu falo de doenças de retina. E quando você tem uma doença um pouquinho mais grave, ele te manda para o AME. E um exame no AME a gente sabe que demora um certo tempo. Existem doenças oculares que quanto mais tempo demora para que você seja diagnosticado, mais prejudicial é. E todo mundo sabe que as células oculares são células que não se regeneram. A partir do momento que você perde, não regenera. Então, quanto mais tempo você demora para fazer o tratamento para doenças que têm tratamento, mais visão você perde. Então, assim, São Vicente ela não possui esse tipo de equipamento para poder dar essa prioridade para as pessoas deficientes visuais. Hoje em dia... Sério, condicionado. Desculpa, Roberto. Imagina. Hoje em dia, a gente está falando muito sobre inclusão, né? Sobre inclusão, mas esquecem dos deficientes visuais. A inclusão geralmente é para deficiente motor, deficiente mental e para os autistas, né? Mas as pessoas esquecem que o deficiente visual está ali, porque o deficiente visual, ele acaba se encolhendo, ele acaba se escondendo, entendeu? E o próprio poder público não enxerga o deficiente visual em esfera nenhuma. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre inclusão social. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é inclusão social, a Associação Horus. E sobre isso eu converso com a Patrícia Lício, que é diretora de RP da BESPO. Patrícia, a gente falou sobre a sua história, as dificuldades, né, que um deficiente visual hoje tem, principalmente da ajuda do poder público, e eu gostaria de conhecer agora um pouquinho a associação que vocês montaram por conta de tudo isso que você vivenciou. Como é que foi a formação dessa associação? Quantas pessoas hoje ela atende? Então, é assim, a associação, a ABESPO, ela já está trabalhando há 9 anos. O presidente da ABESPO, ele é ex-policial militar, ele tem um filho autista e, por conta do autismo do filho dele, ele ganhou um cavalo. Na época, ele trabalhava na cavalaria e ele ganhou um cavalo.
E aí ele descobriu a ecoterapia, que a ecoterapia ajudava crianças com autismo, com problemas motores, mentais. Ela é uma terapia alternativa, na verdade, né? E ela entra na parte da psicologia, né? Onde a criança, com contato com o cavalo, com o movimento que o cavalo faz quando ela dá essas voltinhas, a criança consegue interagir melhor, ela consegue ter uma qualidade de vida com esse tipo de tratamento. E ele começou a fazer esse tratamento no filho dele. Porém, ele montou a associação e começou a expandir para outras crianças da comunidade. Só que assim, é um tratamento caro, né? A ecoterapia é um tratamento caro. E a ABESPO, ela promove tudo isso do próprio bolso. O Couto, que é o presidente, ele tira dele, né, para poder atender. Hoje ela está atendendo em média 12 crianças, sendo que só 2 são pagantes. O resto ele atende do próprio bolso, ele faz por amor. E quando eu fui trabalhar com ele, foi justamente fazer captação de recursos, ajudar ele com toda a documentação, para que ele pudesse ter recurso e atender mais crianças, porque a gente tem uma lista de espera de 300 crianças. Nossa. E porque antigamente São Vicente pagava a ecoterapia para as crianças. E depois mas não era com a ABESPO, era outra associação. Depois que essa associação fechou, a gente tentou recurso e não conseguiu. E alegavam que era documentação, eu arrumei toda a documentação, mandei os projetos, mas quando eu comecei a perder a visão, eu abandonei a ABESPO por conta da depressão. Sim. Quando eu voltei agora, expliquei para ele a situação e que eu queria montar um núcleo, ele absorveu a Casa Horus dentro da ABESPO. Então, a Casa Horus ela é um braço da ABESPO agora, onde a gente tem a ecoterapia Cafala 1 e a Casa Horus para atender os deficientes visuais. Então, a gente vai fazer tudo, juntar tudo, porque assim, muitas crianças que são deficientes motoras também são deficientes visuais. Então, o equipamento da ABESPO vai atender esses 2 tipos de modalidade de deficiência. Então, na verdade, a ABESPO ela funciona numa parte de inclusão, apoio a pessoas com qualquer tipo de deficiência e agora com deficiência visual também. Hoje, qual que é o maior desafio para um deficiente visual? Mobilidade, principalmente em São Vicente. Mobilidade. São Vicente é uma cidade que ela não te dá condições de você se mover sozinho. Ela até tem vários projetos de inclusão nas escolas. A gente tem Numa, que é uma escola de inclusão maravilhosa, a diretora ela é maravilhosa. Porém, para um deficiente visual em São Vicente é a mobilidade e a oportunidade de emprego. Eu acho que tem poucos convênios para vagas PCD e o deficiente ele acaba se sentindo rejeitado e ele vai para a rua ser camelô ou ele vai depender de um LOAS. Né? O que o município não percebeu, não só São Vicente, eu não falo de São Vicente, nós somos em 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Só Santos possui algo para deficiente visual. Né? O que ninguém percebeu é que um deficiente visual ou alguns deficientes motores dependem do LOAS porque a cidade não dá uma oportunidade para ele trabalhar. Porque o deficiente, quando ele trabalha, quando ele ganha o seu próprio dinheiro, ele se sente muito mais motivado. Só que ele não tem oportunidade. E aí ele acaba sendo dependente de um benefício do INSS, que paga um salário mínimo, para que ele fique em casa sem fazer nada. No caso do deficiente visual, ele realmente fica sem fazer nada, porque não tem um lazer, não tem nada que olhe para o deficiente visual de uma outra forma, a não ser o lado das moças cegas. E não é isso que o deficiente quer, né? Não é ficar em casa, ele quer oportunidade de trabalho, de qualidade de vida. Ser reconhecido como uma pessoa normal, que é o que ele é. Ele só tem uma deficiência que impede ele de fazer 100% das coisas que uma pessoa faz. Porém, ele não deixa de ser um ser humano também. Quem quiser ajudar hoje a Casa Horus? Então, quem quiser ajudar a ABESPO e a Casa Horus, pode entrar em contato pela página da Casa Horus no Facebook ou no Instagram, ou mandar um WhatsApp para o número 13 974 24 3019. A gente precisa de muita coisa lá ainda, porque assim, a gente trabalha com as próprias pernas, agora que a gente está tentando uma parceria aí com o pessoal da assistência social de São Vicente, a subsecretária Patrícia Laranja está ajudando bastante a gente, porque ela também estava meio perdida nessa parte de deficiência visual. O vereador Igor ficou de ajudar a gente também, ele está ajudando bastante a gente. Então, assim, a gente está dependendo agora do que prometeram, né? Dessas promessas, mas a gente precisa muito de ajuda.
A gente vive com as próprias pernas, a gente precisa de ração para o cavalo, a gente precisa de material de escritório, a gente não tem quase nada lá. Então, quem quiser entrar em contato, o telefone é 13 974 24 30 19, ou pela página da ABESPO no Facebook, ou pela página Casa Horus no Facebook e no Instagram também. Ok. Patrícia, muito obrigada. Obrigada a você, Para Roberta. você, a gente deseja sucesso nesse projeto da Casa Horus, que você possa ajudar muita gente. Muito obrigada pela oportunidade e vamos aí. É isso aí. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.